Seja bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundamentos do mentalismo. Eu quero que você guarde essa frase inicial aqui e nunca esqueça dela nas suas apresentações. Se as pessoas não sabem o que você vai fazer, então você pode fazer qualquer coisa. Esse é um dos princípios de ouro do mentalismo. Muitas vezes o final vai ser totalmente diferenciado dependendo da escolha do participante. Então, se ela não sabe o que eu vou fazer, eu posso ter várias resoluções daquela mesma apresentação e ela não sabe. E no final das contas, ela vai se impactar, ela vai ficar, sei lá, de boca aberta com aquilo que aconteceu. Basicamente, teu cérebro gosta de acreditar no poder da livre escolha. Inclusive, o próprio participante chegará a extremos para provar que a escolha foi livre. Por exemplo, quando você está optando por algo, mas a escolha é modificada ou distorcida em algum momento pelo mentalista, mesmo assim você sustenta a sua posição e justifica a sua escolha. Não é à toa que sempre usamos as seguintes palavras. Memoriza aí, porque você vai usar muito durante as apresentações. Eu sinto, eu percebo que... Sua escolha realmente foi livre? Você quer trocar de escolha? Você quer fazer uma nova escolha? Essa escolha realmente foi sua? Você foi influenciado por mim? E ela vai dizer, não, a escolha foi realmente minha, eu estou livre, ninguém me manipulou. Eu sempre faço apresentações assim, eu quero a pessoa que acha que está no controle de tudo, acha que está no controle da sua vida e que não é influenciado e nem manipulado por ninguém. Vem aqui, eu quero você. Chega o cara lá, posando de brabão ali, achando que não vai ser influenciado. E eu faço a manipulação das escolhas. Eu digo, realmente você quer essa escolha aí? Você quer destrocar? Geralmente quando eu digo isso, quer destrocar, a pessoa não destroca não. Você tá livre nisso? Essa escolha realmente foi sua, não foi? Aí no final eu revelo o que foi que aconteceu. E ele, velho, como é que foi que isso aconteceu, mano? Você tá vendo aí? Essa escolha nunca foi sua, essa escolha foi minha. Você escolheu isso porque eu quis. É foda, né? Como a mente consegue ser enganada. Quando nós utilizamos a linguagem do ilusionismo, nós entregamos ao cérebro da pessoa os argumentos necessários para justificar a sua escolha. E neste momento você vai passar a ter os segredos mais secretos do mundo que tá dentro do ilusionismo psicológico. São os segredos guardados, as 7 chaves que ninguém quer que você saiba. A primeira coisa é o forcing. Sim, o mentalista ele acaba forçando a escolha do participante. Muitas vezes, quando você vê um mentalista dizendo assim, escolha livremente, na verdade ele não está livre. Ele acredita no poder da sua livre escolha, mas eu estou manipulando as variáveis para fazer ele escolher o que eu quero. E ele vai se impressionar com a escolha que foi minha e ele acredita que foi dele. Essa é a distorção da realidade através da ilusão psicológica. O mentalista, ele sutilmente influencia sua escolha, levando a escolher algo que o mentalista já quer. Na cabeça do participante, ele acredita que está escolhendo livremente. E a gente pode fazer isso de forma direta ou de forma indireta, utilizando a linguagem, gestos, né, pistas que a gente dá para o inconsciente do participante, ele nem percebe. Toda apresentação que o mentalista pede para um participante escolher alguma coisa, não importa qual é a apresentação. Se ele diz assim, escolha livremente, essa escolha nunca é livre, beleza? Sempre a gente manipula as variáveis e a gente sempre está no controle de tudo. Vou te dar um exemplo, se eu tenho diversos objetos aqui na minha frente e eu peço para você escolher algo. Se você já escolheu algo que eu queria que você escolhesse de primeira, já apareceu um verdadeiro milagre aí, né? Imagina que eu fiz uma previsão. Se você já escolheu logo de cara o que eu coloquei na previsão, o verdadeiro milagre já aconteceu. E se não, Bruno, o que acontece? O que é que eu faço? Como é que eu saio dessa? Se não funcionou, eu tenho uma nova saída para esse mesmo efeito. A próxima técnica guardada das 7 chaves se chama picking, né? Que se a gente fosse traduzir seria pescaria. A gente pesca a informação para revelar em algum momento. Sempre que você vê na TV um cara chegando para uma moça, geralmente ocorre muito nas festas, né? Ele chega para a moça e diz assim, pensa no nome do teu primeiro namorado. E ele revela o nome do primeiro namorado, ou o nome do cachorrinho, ou qualquer coisa do tipo. Cara, não importa qual é o tipo de apresentação do mentalismo. Sempre o cara colheu essa informação. Aí você deve estar se perguntando, mas Bruno, se ele colheu a informação, então quer dizer que é fake, né? É combinado? Não. É aí que está a magia do picking. O picking é uma estratégia metodológica que nós utilizamos através de um papel, de um baralho, de alguma coisa muito simples que a gente utiliza para colher a informação, só que o participante nem percebe que aquela informação já veio para mim. E olha que você não precisa de recursos avançados, nada eletrônico para poder fazer isso. Tem os recursos eletrônicos? Tem, mas você não precisa. Eu sempre faço leitura de mente com recursos muito simples. Na cabeça do participante, ela acha que não vazou a informação, mas ela vazou, eu consegui ver sem que ela perceba. Então, as reações são reais. Lógico, mas a leitura, ela não é genuína, por quê? Porque eu já colhi essa informação. Então, o picking é isso. Ela
envolve o mentalista colher uma informação e depois revelar no momento oportuno. Eu posso fazer isso em diversos momentos, ou numa apresentação em tempo real, ou revelar isso num show ou num programa de TV ou coisa do tipo. Muitos mentalistas utilizam um aparelhozinho chamado gimmick. Esse aparelho pode ser qualquer coisa que me revela essa informação. É algo preparado, tá? Então, quando a gente diz assim, tem um gimmick aí, é porque tem um truquezinho, tem uma preparação que se você não tiver essa preparação, você não consegue colher a informação. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um baralho, pode ser um pedaço de papel, pode ser uma caneta preparada, pode ser qualquer coisa. Gimmick é exatamente isso. E o massa é que essa estratégia engenhosa, ela ilude a mente do participante e ela não sabe como isso foi feito. E você vai aprender várias técnicas, vários gimmicks para você utilizar nas suas apresentações aqui. O próximo conceito do fundamento do ilusionismo que você tem que saber é a dupla realidade. Cara, as maiores apresentações, as mais impactantes, envolvem esse conceito. O que é uma dupla realidade? Nessa técnica, imagina que eu estou fazendo uma experiência com 2 espectadores e o público que está assistindo. Então, a dupla realidade é que o primeiro espectador vai ter uma percepção do que foi que aconteceu, o segundo espectador vai ter uma percepção diferente da do primeiro, e o público vai ter uma sensação totalmente diferente do que foi que os dois lá na frente surgiu. Então, muitas vezes, a gente quer fazer a apresentação mais para encantar o público do que o próprio participante que está ali passando pela experiência. Isso é como, por exemplo, o efeito do toque fantasma, que é bem famoso, que todo mundo quer aprender, né? Exatamente. O cara que está passando pela experiência, ele sente uma coisa. O público que está assistindo, ele vai ter uma percepção totalmente diferente dos caras que estão ali. E no final das contas, vai aparecer um verdadeiro milagre o que é que está acontecendo ali. Aqui no curso tem diversas apresentações de toque fantasma diferentes aqui que você pode utilizar e usar nas suas apresentações. O próximo conceito aqui se chama múltiplas saídas. É aquilo que eu estava falando sobre as escolhas, de manipular as variáveis. Imagina que eu coloco 20 objetos aqui na frente de um espectador. E eu digo, escolha alguma coisa aqui, mas antes de você escolher, eu vou fazer uma previsão e vai anotar no papel. Ótimo. Se por acaso você der a sorte dele escolher exatamente o que você já tinha feito a previsão, maravilha, revela logo de primeira e tudo deu certo e já apareceu um verdadeiro milagre. Caso ele escolher outra coisa diferente, a gente vai usar as múltiplas saídas. Eu vou manipular as variáveis para que ele continue ainda no jogo e eu dou a intenção que aquele objeto que ele escolheu tem que ser descartado porque ele não importava. E a gente vai descartando o resto dos objetos até restar um. Então, veja, se deu certo de primeira, maravilha. Se não deu certo, eu vou descartando, eu mudo a estratégia. Isso se chama dupla saída ou múltiplas saídas. Eu sempre vou utilizar aquele conceito de que se o participante não sabe o que eu vou fazer, então eu posso fazer qualquer coisa. Nunca esqueça isso. O próximo conceito se chama misdirection. É você pegar a atenção da pessoa e direcionar ela para onde você quer. Vou te dar um exemplo. Se eu mostro minha mão aqui para vocês, enquanto você está olhando para essa mão aqui, eu posso estar fazendo alguma coisa no pé aqui, eu posso estar fazendo alguma coisa com essa outra mão que você não está vendo. Então, muitas vezes, eu direciono a atenção da pessoa através da fala, através de um objeto, através de uma entonação, através da linguagem corporal, para algo. Quando todo mundo estiver olhando para aquele algo, eu estou fazendo alguma coisa escondido. Tem um princípio da mágica que é muito interessante, que diz o seguinte, que a mágica, ela acontece bem distante de onde você acha que ela está acontecendo. E isso se chama misdirection. É uma técnica de desvio de atenção. Basicamente, onde vai permitir que você faça um movimento sem ser detectado pela presença do teu espectador. E agora você consegue entender a magia do mentalismo, né? A magia não no sentido místico, mas no sentido metafórico da coisa. Eu direciono a atenção das pessoas para onde eu quero e eu consigo fazer um segredozinho que eu vou revelar de forma artística e performática para, sei lá, dar uma revelação para a pessoa e no final das contas fazer uma apresentação extremamente sobrenatural e impactante. O próximo fundamento é a lógica matemática. Muitas vezes a gente utiliza a estatística a nosso favor. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho, sei lá, 5 objetos aqui na minha frente aqui. E eu digo, eu vou instalar o dedo e você vai escolher um desses objetos aqui. Aí eu toco em um deles. Então, estatisticamente, eu já estou diminuindo a probabilidade da pessoa escolher aquele objeto que eu já toquei. Ora, se eu já toquei, inconscientemente na mente dela, ele faz, não, vou escolher outro, porque ele pode achar que ele está me induzindo a essa escolha. Aí, se eu fizer de novo, tu entendeu o que eu falei? Vou falar de novo para você não ter dúvida. Eu estalo o dedo e toco em outro objeto e você escolhe
escolhe livremente qualquer um dos 5. Estatisticamente, já diminui a probabilidade de 2 desses objetos não ser escolhidos. Por quê? Porque na cabeça do participante, ele tende a tocar em objetos que eu não toquei. Então, muitas vezes, a gente utiliza recursos de estatística, de lógico-matemática, princípios simples da matemática, para causar uma ilusão na mente do participante e ele nem sabe. E muitas vezes, essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês, ela não é usada de forma isolada. Todas elas, misdirection, lógico-matemático, a performance, a dupla saída, múltiplas saídas, a dupla realidade, ela acontece de forma simultânea. E o massa é que tem muitas apresentações que a gente faz que geram uma probabilidade altamente, tipo assim, improvável de acontecer. Imagina que você chega para um espectador e diz assim, ó, aqui no baralho tem 54 cartas, eu quero 2 pessoas aqui. Embaralhou, beleza. Agora vocês vão fazer 2 escolhas aleatórias, sem eu ver e sem vocês verem também. Pegou as cartas, tá, beleza. Qual seria a probabilidade de eu acertar 2 previsões aleatórias, sabendo que você embaralhou o baralho? Você pode dar o baralho para outra pessoa embaralhar e você também embaralhou, e que vocês escolheram aleatoriamente e eu acertar. Então veja que é um verdadeiro milagre, né? Mas a gente utiliza muito esses princípios da lógico-matemática e da ilusão psicológica para gerar esses efeitos aí. Sempre que for fazer uma apresentação, faça dentro de um contexto, faça usando metáforas, faça usando storytelling, faça usando narrativas poderosas para gerar conexão, conta uma historinha, gera um contexto, mas nunca revela só por revelar, pelo amor de Deus, porque na verdade o tempero do mentalismo está na sua apresentação. 80% de teatro, 20% de efeito. Lembra que a gente não fala de truque deixa para a galera da mágica, nós somos mentalistas a partir de agora. Outra coisa que você vai poder usar muito em apresentações, principalmente em podcasts, apresentações de TV, é o famoso pré-show. Pré-show é todo o trabalho que a gente faz antes mesmo de entrar ao vivo. Então, muitas vezes a gente utiliza gimmicks para fazer um picking, para colher uma informação, para revelar lá na frente. Eu vou te dar um exemplo. Tem umas que eu faço que é o seguinte: quando eu chego num podcast ou num programa, eu vou conversar com a galera dos bastidores e eu digo assim, olha, eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco e eu preciso de um voluntário. Você poderia ser para fazer uma apresentação psicológica lá na TV? Ah, pode, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você escreva um nome aí no papel. E ela escreve o nome do papel. Eu digo, pronto, deixa guardado aí, beleza? Eu quero que você, quando eu chamar você lá na frente ao vivo, eu quero que você pense neste nome aí. Você não precisa me dizer e deixa o papel com você, tá? Eu só tô fazendo isso com você porque quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, tem algumas pessoas que querem me sabotar. Então eu deixo que a pessoa deixe escrito o nome aí. Caso a gente precise conferir o papel, já tá aí com você, beleza? Mas eu confio em você. Eu tenho certeza que você não vai me sabotar, beleza? Então, quando eu for chamada ao vivo, eu vou pedir para você pensar no nome e você pensa nesse que você escreveu. E ele mesmo vai estar com o papel guardado, porém, o mentalista ele já captou qual foi a informação. Como? Como é que pode? Calma que eu vou explicar lá na frente. Ainda tem muita coisa pra gente ver antes de chegar nas revelações, beleza? Mas você vai aprender a fazer um picking que, tipo, com um papelzinho simples, você já colher a informação e ele que fica com o papel. Então, na cabeça do espectador, ele vai dizer, pô, o cara não viu, pô. Eu escrevi um nome, eu dobrei o papel, ficou comigo, então ele não sabe qual é. Então, cara, olha que foda. No mentalismo, a gente dá um porquê pra tudo. Na verdade, o papel que ele escreveu, o nome ali ficou com ele, era pra gente colher informação. Só que a gente trouxe a atenção pra ele. Não, você vai ficar com o papel, porque se por acaso você me sabotar, a gente olha o papel ali ao vivo, mas eu confio em você. O cara vai até esquecer o papel. E para quem assistiu, foi um verdadeiro milagre. Então, isso aqui são alguns detalhes que a gente faz no pré-show. Beleza? Tá gostando, né? Eu sei que você tá gostando disso aí. Tem muito mais conhecimento aqui para vocês. Tem outra técnica que a gente utiliza também chamada switching, que é uma forma da gente trocar um objeto por outro, ou um papelzinho por outro, ou uma coisa por outra. É uma troca de uma coisa por outra. Então, muitas vezes a gente faz apresentações, principalmente para colher picking, né? A gente tá com 2 papelzinhos aqui. Vamos supor que eu tô com um papel em branco e ele tá com um papel escrito em alguma coisa. E em algum momento eu peço o papel aqui para falar alguma coisa, exemplificar alguma coisa. Na hora que eu dou de novo o papel a ele, na verdade já é um segundo papel que eu tava com empalmado aqui na mão, coisa nesse sentido, tá? Então é uma técnica que eventualmente a gente vai utilizar, que é trocar alguma coisa por outra. Pode trocar uma palavra por outra, pode trocar qualquer coisa por outra coisa, beleza? É uma técnica que pode dar a impressão de que algo desapareceu, então fica muito foda também.
E nós temos aqui o stacking. Veja que eu estou falando só os termos em inglês, mas eu estou explicando o que é que significa. Que é uma preparaçãozinha. Muitas vezes você vai ter que fazer uma apresentação e alguma coisa está preparada. Sei lá, o baralho está preparado, numa sequência específica, que se o participante mudar aquela sequência, aí já vai dar errado. O mentalista, ele sempre tem uma carta na manga. Imagina que eu chego pro espectador e dou um baralho para ele, ó, olha se esse baralho é normal, e ele vai manusear as cartas, eu já fico de olho. Se ele não mexeu na sequência das cartas e meu baralho é preparado, eu mantenho a apresentação que eu ia fazer. E eu faço, né, mas eu já causei a ilusão que o cara poderia pegar no baralho, mexer, qualquer coisa do tipo, entendeu? Agora, se ele realmente embaralhar, traçar as cartas e mudar a sequência, eu vou fazer uma experiência diferente da que eu ia fazer inicialmente. Então, você sempre tem uma saída aqui, certo? Então, esse stacking é uma preparação, que pode ser em qualquer coisa, né? Um papel preparado, uma caneta preparada, um baralho preparado. E se der errado, a pessoa mudar a preparação, não tem problema, eu já tenho uma apresentação diferente daquela que não precisa de preparação. E a gente coloca mais uma vez em prática aquele princípio. Se as pessoas não sabem o que você vai fazer, você pode fazer qualquer coisa. Massa, né? E vamos agora para o próximo vídeo.